Você já parou para olhar o horizonte e se perguntar onde termina a Terra e onde começa a imensidão do mar? Agora, imagina uma cidade que decidiu desafiar essa fronteira. Uma cidade que olhou para o oceano e disse: "Eu preciso de mais espaço." Estamos falando de um lugar que é chamado de Dubai brasileira. Um cenário onde arranha-céus tocam as nuvens e a sombra desafiava o sol. Mas a pergunta que não quer calar, aquela dúvida que paira na cabeça de quem pisa naquela calçada famosa, é muito mais simples e ao mesmo tempo fascinante. Qual é, afinal, o tamanho real desse gigante? Quantos metros exatamente separam o início do fim da orla mais famosa do sul do Brasil? Se você acha que sabe a resposta, ou se já ouviu falar em números soltos por aí, prepare-se. O que eu vou te contar hoje sobre a orla de Balneário Camboriú vai muito além de uma medida de fita métrica. É uma história de engenharia, de ousadia e de uma transformação que mudou o mapa do Brasil. Fica comigo, porque nos próximos minutos nós vamos caminhar juntos, passo, de uma ponta a outra dessa maravilha moderna. Vamos desvendar o mistério dos números oficiais, entender como o mar foi empurrado para trás e descobrir o que o futuro reserva para esse cartão postal. Mas antes de darmos o primeiro passo nessa jornada, eu tenho um desafio rápido para você. Desce aqui nos comentários agora, pausa o vídeo rapidinho e escreve: de qual cidade e país você está me assistindo? Eu fico impressionado como nossa comunidade está espalhada pelo mundo e quero deixar um coraçãozinho no seu comentário. E claro, já clica no botão de inscrição e deixa aquele like, porque a pesquisa que fizemos para esse vídeo foi insana e você não vai querer perder nenhum detalhe. Pronto? Comentou? Então respira fundo, sente a brisa do mar e vamos nessa. Quando a gente chega em Balneário Camboriú, a primeira coisa que bate é o impacto visual. É prédio alto para todo lado, carros de luxo, gente bonita. Mas a alma da cidade, o coração que bombeia vida para todo esse concreto, é a praia central. E por muito tempo, existiu uma confusão enorme sobre o tamanho real dessa orla. Você pesquisa no Google, pergunta para um morador, olha em guias antigos, e cada um diz uma coisa. Uns dizem 5, outros dizem 7 quilômetros. Mas a verdade exige precisão. E para te dar a informação mais recente e correta, a gente precisa olhar para o chão, para a areia e para a engenharia. Vamos direto ao ponto, para matar essa curiosidade logo de cara. Mas segura a emoção porque o contexto muda tudo. Se você pegar um drone e voar do Mole da Barra Sul, aquele lugar icônico onde os navios de cruzeiro ancoram e onde tem o teleférico, e for voando em linha reta até o Mole do Pontal Norte, onde fica a roda gigante, a extensão exata que foi trabalhada na colossa obra de alargamento é de 5,8 quilômetros. Isso mesmo, 5.800 metros de praia contínua. Porém, se considerarmos toda a curva urbanizada, o passeio que você faz caminhando pela Avenida Atlântica, apreciando a vista, o número arredondado e aceito oficialmente pela Prefeitura e pelos projetos mais recentes de reurbanização, é de 6 quilômetros. 6 quilômetros de pura beleza cênica. Mas calma, porque dizer 6 quilômetros é muito frio, é muito matemático. O que faz esses 6 quilômetros serem especiais não é a distância, é o que aconteceu com eles recentemente. Você deve lembrar, ou já deve ter visto fotos, de como a praia era antes. Em alguns pontos, quando a maré subia, a água batia no muro do calçadão. Era apertado. A sombra dos prédios chegava cedo, tirando o sol de quem queria se bronzear logo depois do almoço. A cidade cresceu para cima, mas esqueceu de crescer para frente. Até que decidiram mudar a história. Foi aí que entrou em cena uma das maiores obras de engenharia costeira da América Latina. Não foi apenas jogar areia. Foi uma cirurgia de transplante em escala monumental. Em 2021, uma draga gigantesca, a Galileu da Vinci, que mais parecia uma nave espacial flutuante, chegou para buscar areia no fundo do oceano, a quilômetros de distância, e bombear para a costa. Imagina a cena. Tubos imensos jorrando uma mistura escura de água e areia, dia e noite, sem parar. Parecia o caos, mas era o nascimento de uma nova orla. E aqui está o dado que muda a sua percepção sobre esses 6 quilômetros. Antes, a gente tinha uma faixinha de areia de 25 metros, 30 no máximo. Era uma toalha colada na outra. Hoje a média é de 70 metros de largura. Em alguns pontos passa de 100 metros. Você tem noção do que é isso? É triplicar o espaço de lazer. É como se, de repente, a cidade ganhasse um parque novo do tamanho de dezenas de campos de futebol, surgindo do nada, ali, na frente de todo mundo.
Essa obra não só trouxe o sol de volta por mais tempo, como protegeu a cidade de ressacas. Aquele medo do mar invadir a avenida diminuiu drasticamente. Agora, eu quero que você use a sua imaginação. Feche os olhos por um segundo, se puder. Imagina que estamos começando uma caminhada agora, lá na Barra Sul. É o quilômetro 0 da nossa jornada. O sol está nascendo, dourando a água. À sua direita, o mar, agora distante, calmo, azul. À sua esquerda, os arranha-céus mais altos do Brasil, verdadeiros gigantes de vidro refletindo a luz. Você começa a andar por esse novo calçadão. O ar é salgado, fresco. Enquanto caminhamos por esses 6 quilômetros, a gente percebe que a orla não é apenas uma faixa de areia, é um organismo vivo. Na Barra Sul você vê o luxo, as lanchas, o pier, a sofisticação. É onde a vida noturna pulsa forte, onde os turistas tiram fotos no letreiro Eu Amo BC. Mas conforme você avança em direção ao centro, a atmosfera muda. Você vê famílias, vê gente praticando esporte. Aliás, o esporte é a veia pulsante dessa nova orla. Com o alargamento, sobrou espaço para tudo. Tem gente correndo na areia batida, tem quadras de futevôlei, beach tênis, tem espaço para o cachorro correr, tem espaço para a criança fazer castelo de areia sem medo da onda levar. E sabe o que é mais incrível? Essa transformação que eu estou descrevendo, esse alargamento que terminou no final de 2021, foi só o começo. A areia foi a fundação. O que vem por cima dela é o que vai deixar o mundo de boca aberta. Estamos falando do projeto de reurbanização, o Parque da Orla. Porque não basta ter areia, tem que ter vida, tem que ter verde. As informações mais recentes, aquelas que saíram do forno agora há pouco, mostram que a cidade não parou. O objetivo é transformar esses 6 quilômetros no maior parque linear de orla do Brasil. Pensa comigo, não é só reformar a calçada, é criar um novo ecossistema urbano. O projeto prevê o plantio de milhares de árvores. Sim, árvores nativas, restinga, para trazer sombra natural, para trazer pássaros, para quebrar a frieza do concreto. Estão sendo construídas novas pistas de caminhada, ciclovias separadas para que o ciclista não dispute espaço com o pedestre, quiosques modernos, academias ao ar livre que realmente dão vontade de treinar. A iluminação é um show à parte. A ideia é que você possa caminhar à noite com a mesma segurança e beleza do dia. Recentemente, as obras avançaram para a segunda fase, focando ali na região da Barra Sul. É um canteiro de obras a céu aberto, mas um canteiro organizado, que promete entregar uma experiência de nível internacional. Eles estão refazendo a drenagem, para que a água da chuva não seja um problema, e instalando um mobiliário urbano que você só vê em cidades de primeiro mundo. Bancos confortáveis, áreas de contemplação, tudo pensado para que você não passe apenas pela orla, mas para que você fique nela. Enquanto a gente caminha mentalmente pelo meio da praia, ali na altura da Avenida Central, é impossível não notar como a dinâmica da cidade mudou. Antes, a praia ficava espremida. Hoje, ela respira. A sensação de grandiosidade ao olhar para os dois lados, vendo o Pontal Norte lá longe e a Barra Sul na outra ponta, dá a dimensão exata desses 6 quilômetros. É uma caminhada de mais ou menos 1h30, num passo tranquilo. Mas é 1h30 onde você vê a diversidade do Brasil. Gente de todos os sotaques, de todas as classes, dividindo o mesmo sol. Chegando no Pontal Norte, a nossa jornada de 6 quilômetros encontra seu outro extremo. Aqui, a vibe é diferente. Tem mais natureza, tem o deck que serpenteia pelas pedras, tem a roda gigante que te dá uma visão aérea de tudo isso que acabamos de percorrer. Olhar de lá de cima e ver a curva perfeita da enseada, agora com essa faixa de areia larga e imponente, é de arrepiar. Você percebe que o ser humano, quando usa a engenharia a favor do bem-estar, consegue fazer coisas incríveis. Mas, e se eu te dissesse que essa obra gerou polêmica? Claro que gerou. Falaram do impacto ambiental, falaram dos custos, falaram que a areia ia sumir, mas o tempo está mostrando a estabilização. A natureza, aos poucos, vai se acomodando ao novo desenho. A vida marinha se readapta, a vegetação de restinga começa a ser replantada e a criar raízes. É um processo de cicatrização e renascimento. E por que isso importa para você, que talvez nem more em Balneário Camboriú? Importa porque isso mostra uma tendência. Mostra que as nossas cidades litorâneas precisam se reinventar. O mar está subindo, o clima está mudando. O que Balneário Camboriú fez com esses 6 quilômetros de orla não foi apenas estética. Foi sobrevivência. Foi criar uma barreira física contra a força das marés.
protegendo o patrimônio e as vidas que estão ali atrás. É bonito? É lindo. Mas, acima de tudo, é funcional. Agora, quero te trazer um detalhe curioso que pouca gente sabe. Durante a obra de dragagem, encontraram dentes de tubarões pré-históricos e fósseis junto com a areia. Isso mostra que, ao remexer o fundo do mar, a gente também remexe na história do planeta. Aquela areia nova, que hoje você pisa para jogar bola ou tomar um sol, estava guardada há milhares, talvez milhões de anos. E agora, ela faz parte do seu domingo de lazer. É poético, não é? Pisar em um solo ancestral enquanto olha para o futuro nos prédios espelhados. A Avenida Atlântica, que corre paralela a tudo isso, também está mudando. Com a orla mais larga, o trânsito parece menos opressor, porque o horizonte abriu. A valorização imobiliária, é claro, explodiu. Tinha um para o mar, agora tem um apartamento de frente para um parque e para o mar. Mas o mais legal é que a praia continua sendo pública. A areia é democrática. Não importa se você chegou de Fusca ou de Ferrari. O lugar ao sol naqueles 70 metros de largura é garantido para todo mundo. Estamos falando de uma área útil total, que somando a areia e a reurbanização, chega a 600 mil metros quadrados. 600 mil. É difícil até visualizar. Mas para facilitar, imagine 60 quarteirões inteiros de uma cidade, só que feitos de lazer, areia e natureza, na beira da água. É isso que Balneário Camboriú está entregando. E o futuro? O que vem depois que o Parque da Orla estiver 100% pronto? Bom, a cidade não para. Já se fala em novas atrações turísticas, em melhorias na mobilidade urbana para dar conta de tanta gente que quer ver essa maravilha de perto. Balneário Camboriú se consolidou como um destino que não deve nada para Miami, para a Riviera Francesa ou para a Gold Coast na Austrália. Mas com aquele tempero brasileiro que a gente ama, com a água de coco gelada, com o milho verde, com a hospitalidade calorosa de Santa Catarina. Então, recapitulando para fixar bem na sua mente. De ponta, do Mole Norte ao Mole Sul, a orla tem aproximadamente 6 quilômetros. A faixa de areia, que antes era tímida, hoje ostenta 70 metros de largura em média. E o projeto de reurbanização está transformando tudo isso em um parque linear gigantesco. Eu espero que essa viagem virtual tenha te dado uma nova perspectiva. Não é só sobre quantos metros tem, é sobre o que esses metros representam. Representam a capacidade humana de sonhar e realizar. Representam dias de sol inesquecíveis com a família. Representam o progresso conversando com a natureza, mesmo que às vezes seja uma conversa difícil e cheia de desafios. Você ficou com vontade de caminhar por esses 6 quilômetros, de sentir a areia nova nos pés e ver de perto essa transformação. Eu cumpri minha missão aqui hoje. Balneário Camboriú está lá, de braços abertos e orla renovada, te esperando. E agora, eu tenho um pedido especial para você que ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. A gente sabe que o algoritmo do YouTube adora quando vocês interagem. E isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse, investigativos e completos. Então faz o seguinte, se você pudesse escolher apenas uma coisa para fazer nessa nova orla gigante, o que seria? Uma corrida no nascer do sol, um piquenique com a família no fim de tarde, ou apenas sentar e ouvir o barulho do mar à noite? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua vibe de praia. Não esquece de compartilhar esse vídeo no grupo da família. Manda para aquele amigo que ama viajar, ou para quem vive dizendo que no Brasil não tem coisa boa. Mostra para eles que tem sim, e é grandioso. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, e a gente se vê no próximo destino, ou quem sabe, caminhando por esses 6 quilômetros de beleza em Balneário Camboriú. Até mais!